Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando na sua telinha, mais um episódio do Breves Histórias, o podcast das nossas histórias, sempre com um entrevistado muito especial que contará sua relação com o município, com a região Marajoara, né? E sempre um prazer poder recebê-los aqui, poder tê-los aqui acompanhando o nosso projeto, né, professor Valdir? É isso aí, estamos aqui para mais uma conversa, né? Como sempre, aquele bate-papo super alto astral, descontraído, uma conversa, né, que sempre tem uma relação com o nosso município. E hoje eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa também. Exatamente. Assim como os nossos outros episódios, né, que foram entrevistas que já estão no ar, né, que você pode acompanhar aí no canal, que foram entrevistas maravilhosas, que tiveram bastante visualizações, né? A gente tem certeza que essa também terá esse alcance, né? Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui no podcast Breves Histórias nosso querido amigo, professor, doutor da Universidade Federal do Pará, Campo de Breves, Enil Pureza. Professor, seja bem-vindo e suas considerações iniciais aos nossos inscritos aqui no canal. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Teria aula hoje, mas conversei com a turma, disse que era um momento muito especial para estar aqui com vocês no podcast. E eu vim com a intenção de, né, contar um pouco dessa passagem, dessa história, né, dessa biografia aqui neste canal. Espero que eu possa contribuir a contento, tanto para vocês, organizadores, pensadores desse momento, como também daqueles que vão estar acompanhando, né, através dos veículos de comunicação do qual ele faz parte. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece, professor. E falar um pouquinho aqui da sua trajetória, né? Assim como de outros entrevistados que já tiveram aqui, né? A gente percebe que há um elo assim, de ligação muito importante, né? Que é essa vontade, essa garra que a gente tem, né? Que os nossos entrevistados têm de superar etapas que às vezes são difíceis na vida, né? Apesar de todos virem assim de famílias com uma situação um pouco difícil, pobres, né, enfrentando várias situações, mas que através do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, conseguiram alcançar, né, um objetivo, uma vida tranquila, uma vida próspera, uma família estabilizada, tranquila, né? E nesse aspecto a gente que acompanha, que a gente tem o prazer de ser seu amigo, a gente acompanha também o seu convívio familiar, né, sua amizade, desfruta da sua amizade, a gente percebe que você também é uma pessoa que foi vencedora nesse sentido, né? Mas a gente sabe que o caminho não foi fácil, né? Sim. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho dessa sua relação no início no seio da sua família, né? Falar um pouquinho sobre seu pai, seus pais, seus irmãos, né, sua relação com o município, como era naquele momento, enfim, fale um pouquinho para a gente aí, professor. Tá, eu inicio a minha vida em Garapé-Miri. Eu nasci em Garapé-Miri. Seus pais são de lá? São de lá. No rio Tucunarezinho, bem próximo da Vila Maiuatá. Que era município de Garapé-Miri. Né? A Vila Maiuatá, que é muito conhecida, então sim, lá perto tinha esse rio chamado Tucunarezinho. Eu nasci lá. E o meu pai, ele sempre mexeu com a questão de pescado, peixe. Como era o nome dele? José Pureza. Seu José. José Pureza, e a minha mãe, Djanira de Souza Pureza. É desse nome, depois que casou, né, com meu pai, do Pureza. E ela também tinha essa relação com o Pureza, ficou Pureza. E então, meu pai era pescador. Nós somos uma família com 13 irmãos, sendo 7 mulheres, né, e 6 homens. 6 homens. Graças a Deus, todos vivos. Hoje, meu pai e minha mãe já faleceram. Então, eu inicio... Os irmãos estão todos aqui em Breves? Não. Não, né? Tem irmãos aqui, tem em Belém, tem na Suíça, tem em... Eu esqueci agora o
o nome do outro município. Então, nós estamos assim um pouco espalhados. Então vamos um pouco espalhado. Vamos dar nomes a esses irmãos aqui. Se eu Você conseguir lembra de lembrar o tudo isso. nome dos 13. Ô, louco. Começando do Consegue a mais hierarquia. velho pro caçula. Vamos lá, professor. Vamos lá, Vamos ver se a gente louco, meu. Vamos ver. Vamos lá. Então, nós temos a Maria, que hoje ela gosta que se chame Bia. Nós temos a Neves Maria. Nós temos o José, que é o Zeca, né? Que é o primeiro homem mais velho. Aí depois nós temos a Arlete. Nós temos a Lene, que o nome dela é Arzilene, mas gosto que chame Lene. Nós temos o Adenil, eu, o Ed Carlos, professor Ed Carlos, o Antônio, que é o Tony, sim. a Elaine, o Dinho, que o pessoal conhece como Catapora. Antes do Dinho, nós temos a Alessandra, que é Alexandra, essa que mora na Suíça. E nós temos a Patrícia, que é a caçula. Eu acho que eu consegui lembrar. Nossos inscritos vão conferir. Vamos conferir, eu acho. São muitos irmãos, sim, né? Então são 13, uma família assim bastante numerosa. E vocês moravam, onde tu nasceste, por exemplo, não era uma vila, era só uma casa lá no Rio? Eu saí de lá ainda muito jovem, sim. Em torno de 2 anos. Mas era uma casa isolada lá. Uma casa, assim, né? Como no interior daqui. Você tem ali aquela casa, aí logo, vamos dizer assim, uns 20 metros, 30 metros, 40 metros, outras casas. Isso quem conta é a minha irmã Bia e a minha irmã Neves. Sim. Porque quando eu escrevi o meu livro, eu tive que buscar informações para que eu pudesse colocar no meu livro e também na minha tese de doutorado, para que pudesse informar da minha trajetória, tanto pessoal como também acadêmica. Né? Então, eu fui buscar informações, eles me passaram. Então, essa memória eu tenho a partir das contribuições dessas memórias das minhas irmãs. Então, quando eu completei mais ou menos 2 anos, o meu pai com a minha mãe resolveram levar a família para Abaetetuba. Então, nós fomos para lá. Então, meu pai trabalhava com peixe. Ele saía, passava assim 15, 20 dias pescando e voltando. E esse peixe ele levava para Abaetetuba para vender. Então, chegou uma hora que disse, mas está passando muito tempo distante. Por que a gente não vai morar então para Abaetetuba? Aí nós fomos morar para Abaetetuba. Aí o meu pai continuou vendendo peixe lá. Aí foi lá que eu me registrei com o meu nome. Então, eu não tenho a minha certidão de Garapé-Miri. Já tem a certidão. E da certidão de Abaetetuba. Então, quando pergunto, você nasceu onde? Aí eu tenho que dizer em Abaetetuba por conta da certidão de nascimento. Que mas na verdade foi em Garapé-Miri. Foi em Garapé-Miri, mas isso eu cito tanto no meu livro como também na minha tese de doutorado. Então tu tens pouca lembrança, memória de lá desse primeiro momento, né? Nenhuma. Eu já vou ter memória de Abaetetuba. Quando o papai vendia peixe, como vendia também, depois veio para cá, vendia peixe, só que ele não era do mercado de peixe de Abaetetuba. E arrumou um espaço na frente de uma loja. E aí ele pegava o peixe e vendia nessa frente dessa loja. E eu, como os meus outros irmãos já tinham idade, ia para lá, ajudava ele um pouquinho, e depois vinha para casa. E nós ficamos lá até um certo tempo. Tá, professor, explica uma coisa pra gente aqui. Quando vocês saem de Garapé-Miri para Abaetetuba, vocês são em quantos irmãos? Ainda não tinham nascido todos. Não. Porque tem alguns que nasceram aqui em Breves, né? Que são breves. Quantos eram? Você lembra disso? Você pesquisou? Olha, eu acredito que nós éramos 12. 12? Veio nascer aqui em Breves a Patrícia. Só ela que é brevense. A minha memória dessa questão. Dessa questão, tá. Bom, professor, aí nesse momento lá em Abaetetuba, né, vocês já moraram quanto tempo lá vocês passaram em Abaetetuba? Nós ficamos até final de 79. Você estava com quantos anos nessa época? Olha, 79 em torno de 10 anos. 10 anos. Daí você já tem algumas memórias de lá, Sim, né?
Conte pra gente como era essa convivência de vocês, né? Você falou que, pô, o papai batalhava, sua mãe cuidava dos filhos, isso. né? E vocês já saíam para ajudar, mesmo com 10 anos, você já, ou até antes, já saía para ajudar o seu pai, né? Como era essa paisagem, como era esse trabalho que vocês exerciam lá com ele? Olha, uma lembrança que eu tenho, por exemplo, de ter ajudado meu pai no trabalho dele, de uma vez que ele comprou muito peixe, 1 tonelada de peixe, Mapará. Sim. Então, ali em Abaetetuba, Mapará é um peixe ainda, eu tive pouco tempo lá, ainda é muito popular e as pessoas consomem bastante. Então, o Mapará, ele comprou 1 tonelada de Mapará e levou para um determinado local, né? Da beira do rio. Onde eles vendiam? Onde nós fomos preparar esse peixe. Tá. E o que foi que nós fizemos? Nós chegamos lá bem cedo, não só eu, mas eu e outros irmãos que foram para lá. Então, o que é que aconteceu? Enquanto uns tiravam a guelra e outros tiravam o bucho, né, ele fazia o processo de tiquinhar o peixe. Por que tiquinhar? Não é que o Mapará tenha espinha para estar cortando, mas ele colocava esse Mapará na salmoura. Então arrumava todinho ele dentro de paneiros de talas, né, dessa de jupati ou então de miriti, forrava com um tipo de bananeira, ou então de açaí mesmo, né, ia molhando o peixe no sal e colocando dentro, molhando e colocando. E a gente ia preparando. Então, uns tiravam a grelha e o bucho, ele pegava, cortava e outros metia no sal e ia arrumando. Isso nós passamos praticamente a noite toda trabalhando. 1 tonelada de peixe. E o Mapará, ele era daquele menor, que lá em Abaetetuba, e algumas pessoas já conhecem aqui, como Paulo Isidoro. Sim, isso. É o Mapará, é o menor que tem, se não estou enganado. Então, arrumava tudinho. Aí ele pegou esse Mapará todo, e levou para frente dessa loja para vender de manhã cedo. Ou seja, ele passou a noite toda trabalhando. Então, era um pouco disso que a gente ajudava. Ele e também a gente ia buscar a comida. Ele dizia assim, vem buscar comida. Então, a gente ia lá com ele comprava a comida, ou às vezes a gente ficava lá com ele contratava uma pessoa que naquela época, bicicleta, era um mototáxi, é um mototáxi hoje. Exato, Inclusive, a Abaetetuba ficou conhecida que tinha muita bicicleta, e quando você chegava lá, aí você, em vez de pegar um mototáxi, que não existia na época, você pegava uma bicicleta, táxi, e pedia, me leve em tal lugar. Aí você subia na bicicleta e a pessoa te levava. Lá na feira onde o papai trabalhava, tinha umas pessoas que pegavam o paneiro cheio de comida e ele dizia assim, toma, leva lá em casa. Aí ele pegava e levava. O almoço. Muitas vezes eu vinha na bicicleta, ia junto, ou então eu ficava lá ajudando para ir depois. Então, essa relação de trabalho com o papai, ele começa lá, e depois que a gente veio para cá, mas a gente conta daqui a pouco. Então, essa era a única fonte de renda de vocês nesse momento? Ou já tinha alguém dos irmãos que trabalhava assim, em alguma outra, um emprego, ou não? Olha, já tinha vindo para cá, na época que nós morávamos no Abaetetuba, a Bia, ela já tinha casado com o José Rodrigues, que é o gringo. O gringo, sim. E a Arlete já tinha casado com o José Maria. Que é funcionário da Sucan. Que é funcionário da Sucan. Isso. Então, eles não trabalhavam, né? Viviam para cá. Não tenho lembrança, por exemplo, se o Zeca já trabalhava, não tenho essa memória. Né? Mas todos ajudavam o pai. Ajudava o pai, aqueles que podiam, né? E a fonte mesmo era sair de lá. Né? Então, era essa fonte que eu me lembro. Bom, professor, você falou assim, a gente nasceu em Igarapé-Miri, o papai trabalhava, era pescador, trabalhava, vinha e vendeu peixe em Abaetetuba. Só que chegou um momento e falou, não é melhor a gente morar em Abaetetuba? Então vamos para lá. E foi todo mundo morar em Abaetetuba, né? Quando foi que deu esse estalo, né, para ele falar bem assim, ou o que foi que aconteceu para ele dizer assim, não tá bem aqui pra gente ficar, não tá muito bom não. Vamos procurar outro lugar pra gente ir, e de lá vocês vieram direto para Breves. Não é isso? Conte um pouquinho como foi esse processo aí, pra vocês chegarem aqui. Essa questão, por exemplo, é que o pai da minha mãe, o Levindo Pureza, né? Que a minha mãe é mãe de criação.
Né? Ah, tá, A minha não é mãe, filha minha, legítima não, do- não é filha legítima. Uhum. É mãe de quê? Filha de criação da mãe Dedé, que é a minha avó, que a gente só chamava assim, mãe Sim. Dedé, a esposa do meu Levindo. avô Levindo. Uhum. Então eu já vim para cá. E o meu pai ele foi muito amigo do Ataíde de Pureza. Uhum. Né? Sim. E chega um momento que sente essa necessidade de buscar novos ares, Sim. novos processos, né, para cá. E que foi uma questão muito boa para nós, né? No momento de dizer, pô, nós estamos aqui, nós temos parentes também lá em Breves, por que a gente não vai fazer e tentar a vida para lá? Que nós não tínhamos uma perspectiva de mudança até então, não tinha uma perspectiva de mudança. Então vamos ver se a gente pode conseguir, porque o meu pai ele estava lá trabalhando e ganhava para o sustento. A gente tinha uma casa? Tinha. Entretanto, a gente não conseguia avançar. Eu, lá em Abaetetuba, eu era muito assim de ir para a rua. Né? De empinar papagaio, de jogar bala na rua, de brigar. Escuta, Sabe de brigar? Eu era Sim. meio confuseiro. Eu puxava briga com os caras mais altos. Teve uma vez, eu vou contar essa história, que o pessoal vai dizer assim, mas será que é o Enil? Então eu puxei briga com um mais alto do que eu, disse, eu vou te bater, vem. Aí eu peguei, agarrei ele. Quando agarrei ele, eu escapuliu. Aí eu deitei. Quando eu deitei, ele estava em cima de mim e me deu um soco. Aqui nos lábios. E arrebentou tudinho por dentro. Cara. E aí eu disse, caramba, tal. Cheguei lá com a mãe disse, o que foi que aconteceu, meu filho? Mãe, eu caí, bati, mas não contei que briguei. Então, não foi a primeira vez, eu brigava mesmo. Então, eu puxava a briga, porque moleque. Então, a minha infância ela foi muito intensa lá em Abaetetuba. Essa criancice, Sim, né? sim. Se o termo é correto. Então, empinava muito papagaio. E passava o horário do almoço, às vezes eu estava naquele sol quente. Joguei muita peteca. Brinquei muito de espira-esconde em quintal, que tinha muitas árvores, não de dia, mas de noite. De noite, enquanto a mamãe pensava que eu estava em casa, eu já tinha corrido para lá, juntava os garotos da minha época. Tomei muito banho no rio, atravessei Igarapé sem saber nadar. Foi mesmo? Foi. Por quê? Porque os que estavam comigo eram maiores do que eu um pouquinho. Bora lá, vamos. Tu consegue. Inclusive, recentemente, quando eu fui trabalhar agora, eu com a Sônia fomos trabalhar em Abaetetuba, no campo de Abaetetuba. Ela numa disciplina, numa turma, eu e outra. Eu disse, Sônia, eu vou te mostrar o Igarapé, onde eu atravessei. Hoje já não é mais aquele Igarapé por conta do crescimento da cidade. Como acontece também aqui, alguns Igarapés acabam sumindo, né? E lá eu mostrei, olha, foi aqui que eu atravessei quando era moleque. E atravessei com a água aqui, olha, no pescoço e o pé... Quase. Né? Então, tomei banho muito no rio, pescava muito... E comia farinha do saco, então, que ficava assim na beira, e jogava bola, batia na casa do vizinho, o cara cortava a bola. Então, essa intensidade de moleque já não tive mais aqui. Porque quando eu chego, eu já vou direto para o Miguel Bittar. Pois é, tu estudava lá também. Estudava lá, terminei a 4ª série lá e vim estudar de 5ª e 8ª série no Miguel Bittar. Aí eu já estou maior um pouco, aí eu começo a ajudar o papai também aqui no mercado. Sim, você chegou aqui que ano, professor? Final de 79, 80. Porque eu já assumo já a 5ª série em 80. E vou terminar o 1º grau em 84. Tá, então o senhor vem pra cá junto com toda a sua família, né? Vieram todos os irmãos? Não. Não? Não, porque eu já tinha aqui irmãos, né? Dois aqui. Sim, não, eu digo assim, dos que estavam lá vieram todos. Sim. Todos vieram pra cá. E aqui juntaram, ficaram os 13 irmãos ou não? Já tinha alguém que... Não, tinha uma irmã que não morava com a gente. Agora eu me lembrei, que é a Lene. Ela não morava com a gente, morava numa casa de família, então ela não veio para cá. Sim, ficou lá. Cá, né? isso. Bom, em Belém. Ficou em Belém. Tá. Vocês vêm para cá, para Breves em 80, e aí começa o pai de vocês, como você falou, vocês tinham parentes aqui, que é o seu Ataíde de Pureza, né? Vocês têm o mesmo sobrenome, por sinal, né? E aí, quando vocês chegam aqui, quais foram as primeiras impressões, por exemplo, suas,
né? Qual foi a diferença, qual foi o impacto assim que teve na sua visão, né? Na sua maneira. Pô, saí de um município, agora estou em outro. Conte um pouquinho qual foi essa sua primeira impressão aqui do município de Breves. Primeiro que eu perdi todas as amizades. Todos os colegas ali, então, não tenho. Venho para uma cidade do qual nós não temos mais uma referência de casa. Aí a gente começa a morar em espaços diversos. Primeiramente, numa casa alugada. A minha lembrança é na rua Doutor Teixeira da Costa. Aí depois a gente mora atrás da ICAL, da ICAL não, aqui na frente da Castilho França. Na frente do Papo ali. Isso, na frente do Papo, lá atrás. E a gente mora também numa casa na Curica. Sim. E depois que a gente vai... a gente mora também numa outra casa ali na 7 de setembro. E depois a gente vai para a Cidade Nova. Então, eu perco essa referência de estável, sim. de uma estável. O papai chega aqui e ele tenta a vaga no mercado. Então, até então, a lembrança que se tem, ou que eu tenho, essa memória, não sei se vai ser confirmada por os outros, mas essa memória que eu tenho, o papai chega aqui e não tem venda de peixe no mercado. Ele se junta com o pai do Barata, Seu Antônio, né? Seu Vieira, né? Antônio, acho que é Correia. Correia. E eles são os primeiros que vão vender peixe. Mas já ali no mercado. Domingos Europa, ali ou no Mercadão mesmo? Lá no mercado. Lá no mercado. Não tinha feira lá aqui no atrás. Mercado. Como o papai tinha uma relação e conhecia muitas, como se diz, geleiras... Sim. Que vinham de Abaetetuba, para cá, então passava aqui, como ele tinha essa relação, já deixava o peixe, ele começou a vender, e junto com o Correia, depois dentro apareceu... Dentro do mercado de carne? Não, de peixe mesmo. Então já tinha aquela já tinha aquela parte lá, mercado de peixe, e aparece o Gentil, que é um outro peixeiro que vai começar pioneiro, tal, tudinho. Inclusive, uma crítica que eu faço, como é que o mercado de peixe vai receber o nome de um açougueiro? Deveria receber o nome de um cara que trabalhou com peixe. Então, é uma crítica que a gente faz em relação a isso, porque a homenagem deveria ser dessa forma, porque ali, não sei a história, se conta se o início foi de um local onde recebia carne. Mas até então, o que eu tenho, as memórias são essas. Então, a gente chega, aí o papai já tem uma referência, e já começa a trabalhar ali. E as amizades, eu começo a fazer amizade no Miguel Bittar. No Miguel Bittar, e lá no mercado. As amizades, as referências. Tá. Então, aí eu vou conhecer o Darinta, vou conhecer o Gordo, e essa vai ser a minha amizade, assim, um pouco fora da escola. E na escola, eu vou conhecer o Chico, que trabalha na frente da Eletrolar, que vem depois irmão do Gringo. Irmão do Gringo. Eu vou conhecer aqueles dois irmãos, tem dois irmãos que trabalham, um irmão dele, o outro trabalha de bicicleta, que conserta no início da feira, quem entra pela antigo doutor Assis. Pelo Wilson Frazão. Wilson Frazão. Um deles conserta, foi meu colega de escola. Então, nós temos umas referências a partir daí. Aí eu vou constituindo outras amizades, outras aproximações. Tá, professor, antes da gente falar um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica, da história escolar, vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória antes desculpa, antes da academia. Falar um pouquinho desse seu primeiro local de trabalho aqui, que foi o mercado de peixe, Porque eu tenho lembranças do senhor sempre trabalhando lá com seu pai, Das vezes que a gente ia comprar peixe lá, você estava lá vendendo, trabalhando, Fala um pouquinho desse seu sentimento, Porque vocês, desde lá de Abaetetuba, vocês sempre ajudaram o pai de vocês, Fala um pouquinho desse momento lá, trabalhando lá na feira mesmo, Como era para você aquilo lá?
Bom, primeiramente porque eu ganhava uma grana lá, um dinheiro. Então você sabe que, por exemplo, toda pessoa precisa de um dinheirinho para dar conta. E quem não gostava de levar um dinheiro para a escola? E aí? Né? Então de lá eu ganhava o dinheirinho e isso me ajudava. Até mesmo para dar uma saída. Então eu chegava lá e ajudava. Nesse tempo a gente não tinha a questão de você tirar a escama do peixe, né? Fazer aquele trato que tinha, não. Só pesava e entregava. Isso, pesava e entregava. Então, eu chegava bem cedo e, às vezes, nem terminava o horário, eu tinha que ir embora, porque eu tinha que me organizar para ir para a aula. Né? Então, tinha vezes que a gente trabalhava também à tarde, porque as empresas daqui, como a Madenorte, as serrarias, pagavam quinzenalmente. Então, ou então semanalmente. As pessoas saíam das serrarias e passavam pelo mercado. E a gente enchia, que não tinha próximo naquela época. Se você chegar, por exemplo, lá no mercado, você encontra vários próximos que é para acondicionar os peixes, né? Para ficar ali. Naquela época, não. A gente tinha fábrica de gelo, não tinha nada. A gente pegava o gelo que vinha nas embarcações, das geleiras, né, para dar conta. Então a gente esperava. Quando chegava, rapaz, vinha assim muita gente, trabalhadores, e a gente colocava esse termo de 200 quilos, 300 quilos de peixe. E eu não tinha esse negócio de escolher, porque era muita gente, né? Pegava, pesava, então pegava o dinheiro e pesava de novo. E quando chegava no final, nem dava para todo mundo, por conta da quantidade de pessoas. Então a gente trabalhava de manhã e à tarde. Quando terminava, o papai me dava uma gorjeta, um dinheiro, que era para avançar em relação a isso. Aí essas relações, eu tenho uma lembrança muito clara do mercado em relação à personalidade. Sim. Eu achei de colocar um brinco na orelha. Isso na década de 80. Veja uma coisa dessa. Né? Então, você sabe que mercado, né, sempre teve essa Aquela questão brincadeira tradicional. Né? Todo... Então, por exemplo, se você vai muito apertadinho, aí, então não sei o que mais. Então, na década de 80, nós éramos influenciados por quem? Pelo Chico Anísio, pelos Trapalhões. E vocês sabem que tinha muitas brincadeiras ali que sustentavam e alimentavam justamente esse preconceito, estereótipo, essas questões. Eu coloquei um brinco na minha orelha esquerda e fui embora para o mercado. Mas só que eu coloquei, mas sabia o que eu queria já na época. De quebrar alguns paradigmas. Algumas regras que né? Algumas regras, mas logo a útil no mercado, rapaz. E aí encarnava comigo, encarnava com o papai. Né? E eu não dava muita trela. E o papai dizia assim, meu filho, larga disso. Tá vendo o que está acontecendo? Pai, faz o seguinte, deixa aí que vai acabar. Vai acabar. Mas demorou para eles entenderem e aceitarem o brinco. Hoje eu não uso brinco, mas as minhas duas orelhas são furadas, né? Porque chegou um tempo que eu usava mesmo o brinco dos dois e gostava de usar, inclusive, brinco que desse para chamar a atenção, justamente por conta dessa questão da sociedade. Eu queria quebrar desde cedo, eu pensava nesse rompimento né, dentro da sociedade. E eu usei, né? Inclusive, usei também, já quando fui professor, em sala de aula, em escola, que não aceitava isso. Mas mesmo assim eu fui e quando perguntaram, eu disse, olha, mas eu acho que não influencia muito, então vamos avançar. Então, são situações que aconteciam e de ajudar, de fazer isso, de trabalhar com meu pai, mas sempre pensando na questão escolar. Sempre pensando nessa questão escolar. Fazer estudo, né? E a minha mãe ajudava na questão da escola, né? Da escola e a gente avançava. Sim, professor, bom, você está nesse período no ensino, hoje que a gente chama de ensino fundamental, maior, né? Que naquela época era o primeiro grau, que era do 5º ao 8º ano. Isso. Não é isso? Da 5ª à 8ª série. Hoje, da 5ª à 8ª série. Né? Da 5ª à 8ª série. Esse período todinho do primeiro grau, você passou na mesma época trabalhando no mercado? Foi. Então, ajudando. Então todo esse período... de manhã e à tarde. E à tarde. Isso, né? E ajudar o papai. Tá. Terminou esse período do primeiro grau, que foi lá na escola Miguel Bittar, né? Fale um pouquinho
rapidamente, qual era essa paisagem do Miguel Bittar? Quem eram os seus professores? Quem eram os seus colegas de turma? Fale de quem você lembra desse período aí. Rapaz, de nome assim, eu lembro que me deu aula a professora de geografia, mas eu não tenho memória do nome dela. Era uma professora que tinha, inclusive está viva. Outro dia eu vi ela lá no balneário que tem aqui, perto da ABB. Não era a professora Tânia, não? Não estou lembrando o nome dela. Era de geografia. De geografia. O que eu lembro, quem era diretor, o Rui. Rui Tavares lá, né? Rui Tavares. Por quê? Eu me lembro dessa questão, porque a memória ela não extrai, né? Tem muitas coisas, tem algumas lembranças que são muito latentes. Isso, nós estamos falando do período de 80 a 84, né? Então, olha. Isso. Eu estava na sala de aula e a professora, ela escrevia muito. Todo o conteúdo lá. Claro. Aí explicava rapidinho e apagava. E aí eu achei de falar com um colega, eu sempre sentava atrás, bem no finalzinho, eu achei de falar assim, essa professora eu acho que tá até meio doida, olha pra te ver, rapaz. E ela escutou? Ela escutou. Coisa de adolescente, né, que a gente às vezes fala sem pensar, né, que hoje eu não vou falar uma coisa dessa, né. Até pensar, a gente pensa, né? Mas falar, acho que não fala. E ela escutou, disse, quem foi que falou? Aí chegou até mim, né? Ela saiu da sala e foi chamar lá o professor Rui. O professor Rui tal, foi lá, venha cá. Você só volta aqui se vir o teu pai. Ou então a tua mãe. Aí eu tive que chamar o papai. E aí o negócio essa é uma lembrança, né? E colegas, assim, tu te lembra de alguns colegas que tal? Colegas que eu lembro assim é o Chico, que a gente conversava e tal. Né? O Mingo, né? Não, o Mingo ali que conserta lá o ventilador. É um desses irmãos. Por isso que eu estou falando, para nomes não sou muito bom, né? Tem umas características do Miguel Bittar, não tenho muitas lembranças. O que eu tenho lembrança muito é da Sônia. Embora eu não conhecendo a Sônia, mas tenho muita lembrança dela, porque ela nós estudamos o mesmo período. Mesmo período que ela chegou de Curralinho para Breves, eu cheguei de Abaetetuba para Breves. E ela já foi para o Miguel Bittar também? E ela foi para o Miguel Bittar. Então, mas não era a mesma turma, né? Não, ela estudava eu acho que é assim até hoje, 151, 152, 161, 162. 171, 172, 182, 181, 182. E ela sempre estudou em salas separadas, mas na mesma série, quinta série. E a gente sempre se via por lá, né? E o fato, por exemplo, que eu me lembro assim muito presente foi do abaixo-assinado que nós fizemos contra o professor de língua portuguesa, que ele não dava aula e chegava lá, queria cobrar as provas e nós fizemos abaixo-assinado. E eu me lembro que a gente estava nesse movimento e o professor chegou para reunir conosco. Olha, vocês que sabem, ele disse, eu vou ser professor mesmo de vocês. Se vocês quiserem levar à frente, quem vai avaliar sou eu. Então, aí nós ficamos com receio e aí não foi para frente o abaixo-assinado. Foram coagidos a desistir. 84, né? Aí tu já viu, né? Nós estávamos na 8ª série. Então, as normas de comportamentos, né, do Miguel Bittar, sempre padronizado, o uniforme a calça aquela azul de aí a camisa branca, de camisa botão. branca, isso, por dentro da calça, o cinto, né, preto. E aquela questão do Miguel Bittar, né? Aquele escudo. Ginásio Estadual Miguel Bittar. Gembe. Isso. E ali a marca, e as marcas, né? A série todinho. Porque nós estamos ali terminando o período da ditadura, né? Isso, mas a ditadura ela só vai sumir daqui, como sempre, em muitas questões. As coisas terminam ou iniciam determinado tempo lá fora, estamos distante, e as coisas para iniciar demoravam um pouco para chegar aqui. A mesma coisa terminava
e demorava um certo tempo para terminar aqui. aqui também. Então, a gente sempre estava um pouco distante do início ou do final de determinadas situações. Movimento societário, né? É por aí. E, professor, aí termina, bom, em 84 você termina o primeiro grau, lá no Miguel Bittar. E aí, o que acontece? Já tinha o ensino médio, segundo grau, aqui em Breves? Não tinha ainda. Já. 84 já tinha? Já. tinha. E aí você vai e vai estudar em qual escola? Olha, eu tinha a pretensão de fazer um curso que... Não fosse o magistério, né? Não fosse o magistério. Então, eu acabei indo para Belém e fui estudar o segundo grau na escola Paz de Carvalho. Eu cheguei lá, Paz de Carvalho, estudei, mas não tive muito sucesso lá por conta das dificuldades, né? Das dificuldades. O que acontecia? Para eu morar lá, eu tive que morar junto com a minha irmã Neves. Minha irmã Neves morava em Belém, eu acabei indo morar com ela. E toda a infraestrutura, alimentação, dinheiro tinha que ir daqui. Sim. Então, o que acontecia? Ia no Príncipe Alfredo, o rancho, né? A comida. E a gente pegava lá e tinha que ir lá lá no bairro do Guamá, né? A Castelo. A gente tinha lá, morava lá numa vila, na Castelo, e eu ia estudar. Então, eu tinha uma bicicleta, eu ia buscar esse rancho. Então, eu precisava de dinheiro, tinha que ir pegar lá no Porto Comercial. No Porto Comercial, onde atracava a maioria dos barcos, né? Tanto o Guajará como o Príncipe Alfredo, Padre Cícero. Se não me engano, todos encostavam ali. Então, ia para lá e ficava esperando. Como a gente não tinha comunicação, o barco às vezes chegava 10 horas da manhã, como chegava 3 horas da tarde. E aí ia embora e eu ficava lá. Tinha que esperar? Com fome. E até lá. E chegava, tinha que esperar todo mundo sair. Aí para saber por quem vinha, e aí pegava e ia embora. Né? Pegava ali a Bernardo Saião, que é a Estrada Nova, e vinha embora. Né? Bicicleta. De bicicleta para ir pegar as coisas. Ou então, às vezes, de ônibus, mas tudo era sustentado por aqui. Então, uma pessoa de uma família que não tinha muito poder aquisitivo, chega um momento que você... não tem o livro suficiente, você não tem como tirar cópia suficiente, você não... Então, isso acabou não contribuindo muito bem para o meu sucesso. Ficaste quanto tempo lá? Fiquei 2 anos lá. No Paz de Carvalho. No Paz de Carvalho, né? Uma escola do qual existia uma escada, 2 escadas, daqui. E é fato. O feminino por um lado, masculino por outro. E a gente se encontrava lá e depois ia fazer. Então, foi muito difícil. Por conta das uma exigências. escola bem tradicional, inclusive. Isso, agora que tradicional. parece que aboliram aquele uniforme tradicional dele, né? Parece que agora não foi... Eu li alguma coisa a respeito disso, né? Mas sempre foi uma escola, né, muito voltada para a questão do tradicionalismo mesmo, né? Isso. Embora, né, o Grêmio Estudantil tenha tido, assim, tem uma referência até hoje de um Grêmio Estudantil, da luta dos estudantes por espaço. E, de acordo com o que eu soube lá no Paz de Carvalho, desde quando eu estudei, o Jader Barbalho ele é forjado nesse movimento estudantil. Porque nesse período você tem o período ditatorial, né? Sim. Então, o MDB, e isso eu falo também aqui como eu falo no livro e na tese, é a parte da esquerda. É a parte da esquerda. Aí vem a Arena, né? E depois vem o PSD. Na verdade, o PMDB, que na época era o MDB, né? O MDB foi criado exatamente para não dizer que havia pluralidade partidária, né? Mas, na verdade, acabar... Era o mesmo viés. Pois é, aí surge, ele é forjado, o Jader Barbalho, nesse movimento estudantil do Paz de Carvalho. Então, um movimento muito forte, inclusive, quando eu estudei lá, o movimento ficou mais forte, porque estava acabando a questão do período ditatorial, já estava mais para um movimento democrático, então era muito forte esse movimento estudantil. Inclusive, 85, né? Final da, 85, 86, foi quando eu estudei lá. Bom, aí você vai para Belém, passa 2 anos, depois volta para Breves. Isso. Né?
Aí vem aqui para Breve, vai terminar o seu ensino médio, segundo grau, aonde? No Odísia. No Odísia. No Odísia. Acho que era a única escola de segundo grau aqui, né? Isso. Nessa época. Odísia, fazendo o curso técnico de agropecuária. Sim, exatamente. Bom, aí termina o curso lá do segundo grau. E aí, o que é que o Enil Pureza faz nessa época? Bom, terminei meu ensino médio, o que é que eu vou fazer agora? Trabalhar, né? Primeiro conheci a Sônia. Ah, tá. Tá. Essa história a gente vai Aí chegar- depois que eu conheci a Sônia é que eu vou trabalhar. Ah, mas Ela você... te obrigou a trabalhar. Ela conseguiu um trabalho para mim. Ah, tá. Tá, nós vamos Porque falar... ela já era da Mas essa educação, história né? a gente vai chegar lá. É, que eu vamos quero- falar um pouquinho da sua família daqui a pouco. Mas fale um pouquinho. Bom, terminou esse período aí, né? Terminou o segundo grau e você ficou... Pô, conheceu a professora Sônia e você começou a trabalhar. Mas já foi direto para educação? Ou fale um pouquinho disso aí. Foi, para educação. Eu fui trabalhar na escola de primeiro grau, escola estadual de primeiro grau, Emerentina Moreira de Souza. Fala, Emerita. Em 91. Em 91, na secretaria, chamado auxiliar de secretaria. Isso. Auxiliar de secretaria. Então, eu passo lá 91, 92, 93, 94, 95, 96. É nesse período que eu vou ter a experiência de sala de aula. Por quê? Eu trabalhando na secretaria, a diretora da época falava assim, faltou um professor. Enil, vai para a sala de aula. O quebra-galho. Aí eu disse, meu Deus, mas o que é que eu vou fazer na sala de aula? Aí como eu já estava casado com a Sônia, aí a Sônia me passava informações, olha, age desse jeito, faz desse jeito. E aí eu fui Porque a Sônia criando... fez o segundo grau magistério, não foi? Foi. Então ela já tinha... Já tinha a prática, né? Já conhecia. Então, ela foi me orientando, não que eu já tivesse na sala de aula, mas eu ia substituindo tal, Sim. em determinados momentos. E eu fui avançando, tendo essa experiência no Emerentina. E como com essas orientações, eu fazia estudo do meio com meus alunos, levava os alunos para fazer passeio na cidade, tirava os alunos da sala de aula e ia para fora. Na época, estava aquela quadra, que ainda não era ginásio. Sim. A gente fazia atividade lá. E um pouco dessas orientações que eu já tinha, né? Partindo da Sônia me falando, conversando. E eu saía da cidade, a gente parava na frente das casas onde tinha jambeiro, a gente batia lá, e senhora, me dê jambo, tal, que te quer, apanha aí eu apanhava com meus alunos, então uma relação. Por quê? Porque quando eu entrei a primeira vez na sala, me deram uma segunda série para me estar lá. Aí o que foi que fizeram? Parece que juntaram todos aqueles Joãozinhos e os moleques muito intensos. E aí teve uma hora que eu disse assim, fica ali, olha, senão eu vou te colocar de castigo. Mas aí eu chegava, conversava com as pessoas, não vai por aí, vai por aqui. Aí eu fui começando a me inteirar de metodologias, né, que ela me passava e fui criando estratégias para que não pudesse tratar assim, mal os alunos e sim me tornar amigos dele, para que eles tivessem confiança em mim. Bom, mas nesse primeiro momento aí você ainda não é um professor efetivo. Você vai substituir um professor aqui, outro ali e tal. Quando é que efetivamente você... Não, agora eu me identifiquei com essa... Eu nem pensava, mas eu me identifiquei com isso aqui. Como foi que surgiu esse estalo? Agora eu tenho que me preparar mesmo. Em 95, aí vem o vestibular. Turma de pedagogia. Primeira turma, pioneira. Né? E é essa turma que vai efetivar o campus o núcleo de Breves. Porque precisava de uma turma que fosse regular. De março a junho, de agosto a dezembro. Porque acho que tinha a turma modular. Do qual eu participei. Que era o intensivo, e que funcionava janeiro, fevereiro, né? E julho e agosto. Isso. Então precisava de uma turma. Então eu faço o 95, passo, né? E
Antes disso... Mas tu fizeste o segundo grau magistério também? Fiz, ou não? no Pois é, Gavião. isso que eu queria saber. No Isso, Gavião. Exatamente. No Gavião. Aí eu sempre gostei de história. Né? Sempre gostei de história. Aí eu disse, eu faço história, eu faço pedagogia. Faço história e pedagogia. Só que tinha o curso do Gavião, né? Que eu também estava fazendo. Aí eu disse assim, mas só que do Gavião era intervalar. E a da pedagogia seria regular. Aí eu disse, não, mas eu não posso perder o magistério. Porque o magistério ele vai me dar uma formação mais rápida do que a graduação. Aí eu estudava, passei no vestibular, estava no Gavião, inclusive estudei disciplinas com o professor Valdir, né, no Gavião, aqui de Breves, no Gavião. E aí eu comecei a estudar. Quando foi em 96, para te tornar professor do Estado, tu deveria ter uma carência de 2 anos longe do teu contrato. Você pede demissão e passa 2 anos e você pode ser contratado novamente. Aí o que foi que eu fiz? Em 96 eu pedi demissão. Do Auxiliar de secretaria, né? Auxiliar de secretaria. E fiquei trabalhando, né? Pela prefeitura, trabalhando ali durante... Terminei o Gavião. Quando eu terminei o Gavião, eu solicitei e consegui um contrato. Aí eu já vi já como professor do magistério, com ensino médio. E continuei estudando a pedagogia. A graduação. Terminei a graduação, né? E em 2003 teve o concurso do Estado. Aí o concurso do Estado eu passei, né? Eram 5 vagas para pedagogo. A Sônia passou em primeiro, eu passei em segundo. Aí nessa também passou a Beninha, a professora Cleide e o professor Vanderlei. Nós 5 assumimos, fomos chamados. Aí, como foi um concurso, você passa direto, né, do contratado para o efetivo. Então, já tinha uma experiência de sala de aula em relação a isso. Aí eu pego essa experiência, né, que eu já tinha de contratado de secretaria, passo 2 anos afastado desse contrato, né, do Estado, aí volto, né, como já professor do magistério, ensino médio, não, contratado ainda. Em 2013, assumi em 2004 o concurso do Estado, mas já como efetivo, mas como professor graduado. Tá. Bom, você termina a sua graduação, né? Termina a sua graduação em pedagogia, né? E a partir daí você já começa uma trajetória dentro do campus universitário de Breves, né? Porque você está concursado no município, ou no estado, já está concursado no município, mas aí dentro da academia já surgem outras portas, porque há uma abertura na universidade também, né? O campus começa a se expandir, né? Começa a vir novas turmas e começa a aparecer concurso para professor da universidade, né? Fale um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica dentro da universidade. Logo depois que eu concluí a graduação, o curso, nós fomos fazer uma especialização em Belém. Eu com a Sônia, levamos toda a família para lá. Concluímos, voltamos para cá, eu fiz na UEPA, o curso de Currículo e Avaliação na Educação Básica. Nós fizemos a minha especialização. Quanto tempo durou essa... 1 ano. 1 ano, né? Vocês ficaram para lá. Especialização. Toda a família foi embora. A gente fomos para lá, moramos... Foi interessante, cara, viu? Porque nessa época, como a gente não tinha, né, muitos recursos ainda, né, para ir para lá, para Belém, tudo, né? Tinha alguns momentos que a gente precisou de... Passou os perrengues meio bravos. Tá. Na universidade, logo depois que eu concluí a graduação, eu fiz um processo seletivo para professor substituto durante 2 anos. Então, 2 anos. Nesse tempo, eu trabalhei com a turma de 2000 de 97, todas as turmas até hoje. A gente tem trabalhado, né? Porque eu fiz o primeiro concurso de substituto 2 anos. Se não estou enganado, 2002 a 2004. Aí, para você fazer outro concurso, você tem que passar 2 anos distante. Aí quando foi
Não estou lembrado bem. Eu fiz novamente outro concurso para substituto. Né? Aí eu passei. Mais 2 anos. Mais 2 anos, só que não chegou a 2 anos. Porque logo depois eu fiz o concurso para efetivo. Para efetivo, né? Tá? Então, nesse concurso de substituto, trabalhei aqui, com as turmas daqui, e também tive a experiência de trabalhar em Soure, ainda núcleo, trabalhando no campus, né? Que é a base campus de Soure. Isso, era. Né? Depois de 2006, não, é que muda, né? Que vira campus de Breves, e campus de Soure. Aí o núcleo, o professor do núcleo, indo para trabalhar em Soure. E também em Bragança, né? Experiência lá de Bragança, trabalhando lá, e as turmas de pedagogia daqui. Então, eu fui 2 vezes professor substituto do campus até me tornar efetivo. Trabalhando em disciplinas como História da Educação, Sociologia da Educação, Filosofia da Educação, Concepções Filosóficas da Educação, Pedagogia em Ambientes não escolares, estágios e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo, paralelamente, entrasse para o mestrado... não, o mestrado só vem só depois. Sim. Só em 2017. Sim. 2017. Vai fazer o mestrado em 2017. Aí, antes disso, eu fiz uma outra especialização, que foi gestão escolar. Sim. E continuei trabalhando no Estado. Sim. Então, eu fazia o Estado, né, e universidade, enquanto contratado. Sim. Aí, depois de efetivo, você se torna de dedicação exclusiva. Então, dedicação exclusiva, você não tem que ter outro rendimento que só se não for tributável. Sim. Por exemplo, diárias, bolsas que não são tributáveis, você pode ter. Se não, se for outro rendimento, não. Porque quando chegar na declaração de imposto de renda, aí vai ter incompatibilidade e isso não é bom. Então, pedir essa exoneração do Estado? Tem que pedir a exoneração do Estado para ficar na universidade. Bom, professor, então você passa no concurso para efetivo da UFPA, né? Começa a trabalhar todas as suas disciplinas que você acabou de falar, a sua trajetória dentro da faculdade de educação, é isso? Aí em 2017 você vai e entra no mestrado, não é isso? Fale um pouquinho dessa experiência do mestrado lá e qual foi a sua dissertação. Eu entro no mestrado no NUMA, Núcleo de Meio Ambiente, da Universidade Federal do Pará, em 2017. Eu trabalhei o assentamento agroextrativista, Ilha do Mutum. Mas esse mestrado lá em Belém? Lá em Belém, no NUMA, Núcleo de Meio Ambiente. A intenção foi justamente trabalhar essa questão dos recursos naturais. Então, eu tenho uma formação em gestão ambiental, em gestão dos recursos naturais, desenvolvimento na Amazônia. O PAI, que é esse projeto de assentamento agroextrativista, ele antes, que é a Ilha do Mutum, ele era antes da Macol, de Belém, de Portel, né? Macol, Macol. Uma grande empresa madeireira, e que essa área era também dessa empresa. E nós chegamos até ela por conta de que existia um conflito, né? Um conflito dentro desse território, dentro dessa ilha, né? De que a população que morava lá queria se emancipar. E se emancipar. E eles começaram o processo de emancipação a partir do momento em que o INCRA, ele começa a dizer que os assentamentos, né, da Amazônia, já existem pessoas morando dentro desses assentamentos, dentro desses territórios. Diferentemente da Transamazônica, que não tinha gente, e eles levaram gente para assentar. Então, tinha ali a floresta, tinha o espaço, mas não tinha gente. O daqui, da Amazônia, desse nosso território, as famílias já estão nesse território. Tinha a posse, já, inclusive, da terra, né? Não tinha. Mas não moravam lá? Moravam. Mas não era Mas era da Macol, da empresa. Da empresa. Então, o Estado, ele chega, a partir dessas necessidades, dessas importâncias, dessas famílias, de disser assim, não, isso aqui é meu, então isso aqui me pertence. Né?
E eles acabam, o INCRA diz assim, não, então vamos tornar em assentamento agroextrativista. Não só essa ilha do Mutum, mas quase todo o Marajó aqui das florestas. Né? Inclusive, se você olhar no mapa, o que não é assentamento aqui, em breves, é esta cidade, aqui é a área urbana. Da frente é assentamento agroextrativista, mais lá para a direita também, para a esquerda, a gente chega nesse assentamento agroextrativista, que é um território de curralinho. Né? Então, a população ela se organiza em associação, e o INCRA vem e faz a delimitação do espaço de cada família. E expede o título. Só que essa distribuição de terra não é igual à lógica desse assentamento da Transamazônica, que eu chego aqui, Maxi, tu vai ter 100 metros de frente por 500 de fundo. Normalmente a média é 100 Valdir, hectares, você né? vem... tal. Aqui não. Aqui já existe uma determinação geográfica de acordo com o que morou o pai, o avô. Aí o INCRA chega e olha, não, de onde é a tua terra? É daqui desse furo até esse aqui. Aí o INCRA entende isso, porque vai fazer conflito por quê? Aí ele pega e dá o termo de autorização de uso, que é o tal. E aí você vai ter o quê? Poder ser beneficiado pelas políticas públicas de investimento para esse plano. Então, esse estudo ele traz um entendimento, né, de como é que os recursos naturais eles são trabalhados na Amazônia. Por quê? Quando você faz, você transforma o Mapuá numa resex, é porque você tem que trabalhar a questão da conservação do meio ambiente. Isso. Existe a preservação e existe a conservação. A preservação do meio ambiente é aquilo que não pode mexer muito. Aí, quando é conservação, é quando você consegue trazer recursos financeiros, mas, ao mesmo tempo, você não tem que destruir o meio ambiente. Você tem que criar uma lógica entre relações humanas e relações dos recursos naturais, onde as pessoas elas podem sobreviver, mas, ao mesmo tempo, não pode destruir. Porque se você destrói, você consome tudo e depois você vai sobreviver como? Então, essa lógica dessa formação de recursos naturais, como eu fui para o NUMA, né, trabalhar a gestão dos recursos naturais, esse pai, ele me deu uma lógica, né, me deu um retorno de como é que os recursos naturais começam a ser trabalhados. Vê uma empresa que quer destruir e a sociedade organizada, ela pensa esse espaço dentro de uma outra lógica da conservação do meio ambiente. Para isso, precisa se organizar, né, dentro de uma associação e fazer com que as coisas possam se restabelecer. Então, eles fazem a pesca e fazem também a produção de açaí. A Embrapa, ela chega nesse espaço e junta o conhecimento tradicional com o conhecimento científico e eles vão começando a melhorar a produção do açaí, a produção da pesca, né, juntando esses dois tipos de conhecimento. Ao mesmo tempo, eles começam a criar uma consciência de que nem todos os animais precisam ser mortos. Eles precisam consumir essa fauna. Fauna animal. Pois é, essa fauna. Né? E preservar também a flora. Né? E num dos depoimentos que eu tive nessa minha dissertação é que existia ausência de alguns animais. E no tempo já estava começando a surgir, a procriar e aparecer mais animais. Né? Mais animais... Alguns que imaginavam extintos já por lá. Isso, começou aí. Isso é conservação. Conservação dos recursos naturais. Então, eu trabalho um pouco isso, trabalho também a educação na minha dissertação. E essa Ilha do Mutum me trouxe uma proximidade com meu avô, porque ele tinha a Boa Esperança. O Levindo Pureza. O Levindo Pureza, né, tinha a Boa Esperança. A Boa Esperança comprava borracha. Né? E a família de um dos meus interlocutores da pesquisa foi foi aviado do meu avô. Sim, aviado que chamava. Aviado. O aviamento é o seguinte, eu sou o patrão, né? Você não é empregado que chama, você é o aviado. Aí o que é que você faz? Você chega comigo, eu quero
produtos para mim e tirar o látex. Sim, E quero também alimento nesse período. Tá bom, então. Aí Aí leva, pra ele, né? adianta, toda a produção tu traz para mim. Vende só para ele, pode vender aí para outro. chega, aí pesa todinho a Desconta borracha, que foi vê adiante. quanto é que tá, quanto é que saldou. Quase geralmente não saudava, viu? Por isso que o sistema do aviamento não se saudava quase Muitas nada. vezes ficava devendo ainda. Isso, devendo. Então, essa relação, né, da borracha, o arroz, eles falam muito. Quem tiver interesse, busque a minha dissertação. Foi transformado em livro também ou não? Não A foi, dissertação mas tenho interesse de transformar, porque é um Importante, estudo. importante. Eu gosto muito da minha dissertação, porque além de dar um fortalecimento na vida da minha vida acadêmica, e traz assim um entendimento de como é o pesquisador, e que vai se consolidar no meu doutorado. Então, a pesquisa de você ir... Eu dei a volta na Ilha do Mutum, viu? Numa rabeta. É interessante como a vida do pesquisador. Aí você vai, de um lado, né, é o Rio Guajará, do outro lado é a parte de Breves. Né? Como é Curralinho e Breves. Então, tem ali o rio... o Rio Guajará, que é uma parte da ilha. Né? Então, essa relação com os pesquisadores, com as famílias, isso, e encontrar, cara, raízes do meu avô. Ainda tem embora essa memória, né, afetiva aí em casa, né? Viu? E a memória dessa família que era aviada pelo meu avô, eu falo meu avô porque, embora não seja de sangue, mas um respeito muito grande. A minha mãe morou muito, né, com eles, então tem uma questão de reconhecimento, né, de família. Então, Tanto quando que eu até o encontro... sobrenome ficou, né? Essa questão do sobrenome é mais interessante, mas a gente não vai contar essa história agora. Mas é muito bom, porque eu encontrei, e a questão, por exemplo, dizer assim, nós somos muito gratos pelo seu avô. Embora tendo a questão do aviamento, mas eles disseram assim, olha... Ele cedia essa parte para nós, que hoje é deles, essa terra, né? Mas cedia. Então, nós chegamos, o seu Levindo, ele nos tratou muito bem, pode fazer isso aqui, pode ficar aqui o tempo que vocês quiserem. Né? Então, é uma situação bem interessante. Professor Nil, durante essa sua pesquisa aí, né, do mestrado que você falou, pô, eu rodeei toda a Ilha do Mutum. Eu ia para um lado de rabeta e olhava e tal. E em algum momento passou pela sua cabeça, assim, não veio aquelas lembranças da sua infância, lá do interior, ou da sua vida lá em Abaetetuba, dos banhos de Igarapé? Para você não passou pela sua mente essa ideia de que, pô, eu estou voltando para minhas raízes, com essa minha pesquisa aqui? Você conseguiu fazer essa relação, ou esse eu estou aqui divagando só e não... Não, eu lembrei-se de muitas coisas, né? Por exemplo, olha, existe uma coisa que agora não, nós temos um banheiro. Um banheiro. Então, quando a gente parava em alguma coisa que precisava ir no banheiro, aí nós vamos pro banheiro onde? Lá no meio do mato. Lá, que é Vai aquela pra uma ponte, casinha, uma casinha lá, né, que tem ali o espaço e que é aquele banheiro, a retrete. Necessidade. Isso, a minha casa em Abaetetuba era desse jeito o banheiro. Tá? Era desse jeito. Embora sendo da cidade, mas final da década de 70, né? Aí até sair de lá, final da década de 70. Então, essas relações. Outra relação é de ver, por exemplo, aquelas famílias, né, com seus filhos ali, pela necessidade de estudo. Isso faz, porque eu faço também um estudo, tem uma parte da minha tese, como é da minha dissertação, que fala sobre a educação. Porque como eu sou professor, aí eu não deixei de lado essa relação. Né? Então, dos banhos de rios que eu tomava, né, em Abaetetuba. Tem uma história aqui que eu não vou contar porque ninguém... Eu estava na beira do rio, e eu sempre gostei de ir para a beira do rio. Né? Eu gostei de olhar o mar. Sempre gostei. Então, desde moleque, eu estava perto da beira do rio. Então, em Abaetetuba, tinha um local que era próximo de onde se fazia cachaça.
né? Um alambique. Um alambique. Então, inclusive, a Abaetetuba é muito conhecida pela questão do alambique. A cachaça famosa. Então, os trapistas, eles sempre foram muito próximos de mim, né? Porque eu gostava de estar lá. E numa dessas vezes que eu estava lá, tinha bastante garoto perto de mim e eu fui mais próximo da beira. Então, nessa época, eu não sabia nadar. E me empurraram. E eu caí dentro d'água. Caraca. Sem saber nadar. E aí, o que foi que eu pensei? Bom, eu pensei na época. Bom, eu vou até o fundo. Quando bater lá, eu me... Dou impulso para cima. Dou impulso. Bom, eu sempre tive um fôlego muito bom, né? Assim, de mergulhar, ficar o tempo. Agora não, porque a gente está ficando, né? Com uma idade já mais avançada. A gente já não tem aquele fôlego mais... E aí eu consegui, cara, e vim embora. Quando eu vim embora, eu bati na escada. Quando eu vi, e me puxei e cheguei. Todos os moleques estavam desesperados. Morreu. E o que me empurrou já estava lá. Tinha corrido já. Já tinha corrido porque eu disse, puta merda, matei o moleque. Matei o moleque. E essa lembrança eu tenho. Sim. Então eu sempre fui próximo. Quando eu viajo, olha, por aqui, eu sempre vou na beira aqui do rio, dar uma olhada no Paraú. Quando tinha aqui o hidroviário, quando era domingo, de vez em quando eu ia lá, sentava num banco que tinha lá, antes de derrubar, e ficava conversando com o rio. Então isso é muito importante, essa relação. Então, e eu pedi para dar a volta na ilha. Na ilha. Por quê? Porque a água ela nos aproxima. Esses trapiches também. É muito bonito o trapiche. Tanto que aqui no Rio Caraca a gente tem um trapichinho que é muito gostoso a gente chegar e ficar olhando o mar. E quando está chovendo ainda, a beleza é muito maior. Exatamente. Bom, professor. Aí você vai, termina o seu mestrado e aí chegamos ao ápice aqui da sua carreira acadêmica, que é o seu tão sonhado doutorado, né? Isso. Que foi assim, né? Bom, quem já fez doutorado sabe. Então vai. Cidade e Educação, Memórias e Experiência do Ensino Primário e Ginasial em Breves, Marajó das Florestas, período de 1943 a 1985. Então isso aqui é uma pesquisa muito importante para quem é da área da educação, né? Logicamente, por se tratar de um mestrado nessa área aí, mas principalmente para aquelas pessoas que têm a trajetória não especificamente ligada à educação, né? Mas que conviveram, né? Porque nós temos várias pessoas, né? Por exemplo, que já deram entrevista aqui para gente, que falam, eu tenho memória da minha escola, assim, da minha professora, né? Então aqui você estuda vários aspectos desse processo de educação aqui, né? Vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, sua, né? Só para lembrando, ainda está disponível, né, professor? Sim. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato diretamente com o senhor, ou então pelo nosso número, que a gente vai deixar o número do professor também aí, né, na descrição aqui do vídeo, e você pode entrar direto com ele. Então, ou falar com a gente que a gente encaminha vocês para lá. Então vamos falar um pouquinho desse seu filho aqui. Cidade e Educação, Memórias e Experiência do Ensino Primário e Ginasial em Breves, Marajó das Florestas, 1943 a 1985. Bom, primeiro, chegar à seleção do doutorado. Eu fui para o PPIST. É o Programa de Pós-Graduação em História, que faz parte do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará. O meu orientador foi o professor Agenor Sarraf. Ele faz parte lá do programa. É um grande educador, do qual me ajudou bastante, foi meu orientador. E eu agradeço muito a ele aqui mais uma vez. E outras pessoas que me ajudaram também nessa produção. A ideia... Então, a inquietação para surgir essa pesquisa vem desde a minha graduação. Desde a minha graduação. A gente sempre fazia assim, pesquisa e vamos buscar assuntos do internato. A gente fazia uma pesquisa de escola, de disciplina. Mas, ao mesmo tempo, não se divulgava e acabava perdendo com o tempo e ficando na memória. Pesquisas isoladas. Isso, muito pontuais. Muito pontuais.
E chega a possibilidade de estudar o doutorado, e eu digo assim, não, vou estudar História da Educação. Tu entrou no doutorado em que ano? 2017 foi o doutorado, porque 17, 18, 19, 20, não. 2019. 2019, 20, 21, 23, Sim. Isso, 2019. E aí eu digo assim, a importância de estudar a história da educação. Porque essa questão da história, além do tempo que eu passei como substituto e trabalhando a história da educação, e também quando eu trabalhava no Elisete, eu trabalhava história. E isso sempre impactou na minha vida. Então eu disse assim, eu vou fazer um projeto do doutorado no curso de História, doutorado em História. Vejam, é a primeira obra de História da Educação do PPIST, porque geralmente a História da Educação vai para o ICED, que é o Instituto de Educação da Universidade. Tá? Então o ICED trabalha a História da Educação. O PPIST foi a primeira vez que aceitou um estudo sobre a História da Educação. Aí eu vou para lá e levo essa pesquisa. Então, isso me inquietava, dizer assim, mas como é a história da educação de Breves? Como é que ela foi construída? Quando é que ela começa? As pessoas falavam, isso é um fato. Começou pelo Lau Sodré. Aí depois veio um internato. Aí depois veio o Santo Agostinho. Aí depois veio o Miguel Bittar. Aí depois surge o Emerentina. Aí na década de 80 nós vamos ter 4 escolas. Então eu disse, mas onde é que está contado isso? Onde é que está escrito isso? Então, por dentro da academia, é importante a gente fazer um estudo, né, que vai respaldar. Então eu levo essa proposta para o PPIST. Coloco no meu projeto de pesquisa e aceito. E o Agenor Sarraf vai lá e diz, não, eu vou orientar o Enil. E nós começamos a pesquisar sobre isso, para contar a história, para saber quando é que surge a história da educação, em que momento. E é isso que eu vou contar no livro. O primeiro capítulo ele vai ser História e Geografia. Por quê? O primeiro capítulo? Porque nós precisamos contar um pouco de como era Breves. Porque como é cidade e educação, então você tem o livro, por exemplo, da Johnny. O livro da Johnny serve como referência também para cá, como base. A professora Johnny, ela estuda os portos do porto para dentro da cidade. Só que ela não adentra na questão da educação. Ela cita... Mas é uma coisa específica, só não adentra nesse estudo da educação. A abordagem não é sobre educação. Isso. Então, eu pego essa cidade do qual ela traz... E o livro do professor Agenor, que é a tese dele, me convida também a explorar a cidade, o Marajó. Como também, como é o caso do livro do professor Agenor, ele fala assim, olha, pessoal, tá aqui. Quem é que quer? Claro que ele não fala no livro, mas eu percebi esse chamado. Olha, a educação. Alguém quer discutir de educação? Alguém quer discutir, por exemplo... política, alguém quer discutir economia, aí eu disse, pô, ele tá me chamando. Aí eu vou ler o livro da Johnny, e eu disse, olha, tá aqui, a cidade está apresentada. Então, vou adentrar na história da educação, de Breves. Aí é por isso que surge Cidade e Educação. Cidade e Educação. E me parece um registro único sobre a história da educação. Até agora sim. É pioneiro. É pioneiro. É um livro muito importante para nós. Então, aí essa Cidade e Educação, fazer essa relação. Né? Como a educação ela vem surgindo nessa cidade de Breves de 43 a 85. Como é que vem surgindo? Aí, para isso, como é que a gente faz? A gente vai buscar essas memórias. E vai buscar essas experiências, né? Do ensino primário e ginasial. Porque até então, e é isso que a gente precisa entender também, que a formação de professores não começa na década de 80, e sim na década de 60, na Escola Miguel Bittar, que é o que eu coloco aqui. Era o científico na época, chamava. Era o ginásio. Ginásio. O ginásio. Então, só para terminar, ensino primário ginasial em Breves. Então, essas memórias e experiências a gente vai buscar através dos documentos,
das fontes que nós temos nas escolas. Eu vou buscar no Miguel Bittar, e quero dizer aqui, já falei em outro momento, o Miguel Bittar, o professor, o diretor de lá, a equipe que estava lá, deixaram tudo organizado. A documentação. Sim. Muito bom. E eu também estive no Santo Agostinho, encontrei muitas coisas. Né? Do Lauro Sodré, não. Nós não temos muita coisa, porque com essas mudanças... também, né? E também nós não temos, assim, infelizmente, nem todos que passam pela escola, que constrói a escola naquele período histórico, né? Quem estava na década de 40, quem estava na década de 50, às vezes não tem essa sensibilização, essa sensibilidade para a questão de preservar para o futuro, né? A questão das fontes documentais. Então, tem as fontes documentais, tem os relatos orais, né? E também as fotografias. Bom, professor, existem 2 marcos aqui que são importantes, que é colocado aqui no livro. Os anos de 1943 e o ano de 1985, né, que é o período que você estuda. Por que inicia em 1946 e por que termina em 1985 essa sua pesquisa? 43 por conta do grupo escolar de breves, que depois vai se transformar em grupo em grupo Lauro Sodré. Tá? Porque primeiro vai ser grupo, né? Foi a primeira instituição de ensino? É a primeira escola que trabalhou a questão das séries. Porque antes nós vamos ter as escolas isoladas. Que são as escolas isoladas? De acordo com a minha pesquisa, o que eu já fiz a leitura de estudo, é a nossa classe multissérie, que hoje é multiano. Então, as escolas isoladas, elas tinham alunos de primeira, segunda, terceira, quarta. Tudo junto. Aí vem antes... Mas já era aqui na cidade? Sistema de educação? Ou era, dentro do sistema de educação. Sim. Que não existia, na verdade, um sistema de educação aqui próprio, né? Isso. Mas já era dentro de um sistema. Um sistema porque existia uma lógica de funcionamento, né? Não, eu falo disso porque, assim, não eram particulares. Um montava uma escola aqui, outro montava ali. Não era isso, né? Fazia parte do... tinha uma escola isolada, por exemplo... no interior. Tinha escola isolada aqui dentro da cidade, em determinado tudo local. Multisseriado. Então, por que escola isolada? Porque não fazia parte... Mas era oficial essa escola? Sim. Era oficial. Pelo município. Pelo município. Recebiam. Mas não existia assim um espaço. O grupo é quando você vai juntar no mesmo espaço uma sala com primeira, uma sala com segunda, uma sala com terceira, uma sala com quarta. Então, o Lauro Sodré. Primeiro se torna uma escola reunida, que aí você vai reunir alguma coisa. Depois vem a lógica do grupo escolar, que vai surgir em São Paulo. Aí depois isso vem, depois de 50 anos que vem chegar o grupo escolar aqui para Breves. Tá, e esse grupo escolar, né, que é o primeiro que você fala aí, professor, ele já funcionava lá naquele prédio, lá na frente da cidade ou não? É aquele mesmo. Ele vai iniciar lá. O grupo escolar de Breves, que vai se tornar o Lauro Sodré. Aí vem a questão da lógica da seriação, mas numa organização de tempo. Aí vai ter um currículo mais organizado. Né? O que é que se estuda na primeira série, o que se estuda na segunda, o que se estuda na terceira. A partir daí é que tem essa organização. Isso, aí já vai ter a figura do diretor. Então aí está explicado para nós por que 1943. E aí por que o final em 1985? É porque eu vou estudar o Miguel Bittar. E o Miguel Bittar, eu trabalho a questão do período militar. Militar. Então é por isso. Mas esse, por exemplo, esse contexto histórico, por exemplo, tanto de 1943, contexto nacional, e de 1985, está presente também na obra aí, alguma referência? Tu percebesse isso também incluído nos relatos? Sim. Também dava a perceber. Os relatos, porque os meus interlocutores, eles vão trabalhar, por exemplo, o Miguel Bittar, muito presente nesse período. E também as perguntas que são feitas, eu preciso que eles respondam para dar conta desse contexto histórico, de 43 a 85. Então, em 43,
vai surgir essa escola, né, por conta de todo um contexto ali também da Segunda Guerra Mundial, né, porque precisa, né, Segunda Guerra Mundial. Plena Segunda Guerra Mundial, Isso, plena Segunda Guerra Mundial. Então, vem trazendo. E aí, como a sociedade, querendo ou não, embora em tempos diferentes, as normas, os comportamentos, elas vão permanecer, embora mude. Muda, por exemplo, de 40 para 50, para 60, para 70 e para 80. Nós não vamos, inclusive eu falo aqui no livro, nós não vamos ter, por exemplo, notícias de ditadura militar aqui em breve. Eu perguntei para todos os interlocutores, o que era ditadura? Ditadura? Não, nós não tínhamos. Então não era repassado nada não tinha, nas escolas e nada. Nada. Porque, na verdade, se concentrou muito no Sudeste, sobretudo ali em São Paulo, né? Que é onde aconteceu, por exemplo, as repressões mais significativas, por ali no DOI-CODE, ali, né? Em São Paulo mesmo. Então ela se concentrou muito, né, nesse período, onde estavam as universidades, onde estavam, né, os alunos que se reuniam, por exemplo, né, para reivindicar a democracia e tal, contestavam o período. Então acho que é mais ou menos por isso, ficou muito concentrado lá, né? Embora isso tivesse influência, por exemplo, sem que a gente percebesse, né, o fato de você usar o uniforme ali, aquele rigor todo, cantar o hino nacional, se posicionar, marchar na época do desfile militar, que é aquela marcha tradicional militar mesmo. Então, tudo isso acaba sendo uma influência. Né? Só que as pessoas não percebiam, né? Porque acho que a ditadura militar foi só aquele período ali da repressão e tal. Na verdade, tem todo um contexto ideológico também por trás. Né? O único meio de comunicação que nós tínhamos era o rádio. Isso. Os interlocutores, a gente fala muito sobre isso, era o rádio. Quem tinha o rádio. Então as informações chegavam pelo rádio, ou chegavam, por exemplo, pelas pessoas que viajavam, traziam informações. Só que tudo era muito controlado. Como as pessoas não entendiam o que era ditadura militar, não sabiam o que estava acontecendo, era desinformado, ninguém perguntava nada, a não sei o quê. De vender e comprar, das transações, da ida de volta. Então, tem um interlocutor aqui no livro que fala que em Belém existia repressão. Que ele participou, inclusive. Onde existia movimento, por exemplo, acadêmico, sempre existiu. Então, mas isso ficava muito restrito a Belém. Então, não se trazia para cá essas informações. Chegou até aqui, sim, normas e comportamentos através de documentos. Só que, como a sociedade ela já vinha nesse padrão, não se observava. Que, por exemplo, você estudava, você tinha aqui o uniforme, tem os relatos, você tem que ir desse padrão uniforme. Então, a saia tem que ser abaixo do joelho. Então, esse é um comportamento que já vinha desde muito tempo. Por exemplo, aqui, se nós formos falar sobre o Lao Sodré, é o mesmo comportamento que você vai encontrar em 67, a questão do uniforme. Se você falar sobre o internato amazônico, que era uma instituição evangélica e que tinha esse tripé, família, escola e religião, comportamento idêntico da ditadura. Por quê? Porque em 43 quem era o presidente? Era o Getúlio Vargas, né? Não era Getúlio Vargas? Vai até 45. 45 né? Então, também não deixa de ser, né? Um regime. Então, esses momentos, essas memórias, né? Esse recorte, ele inicia por conta da primeira escola, e termina por conta da ditadura militar, porque eu vou estudar a Escola Miguel Bittar. Bom, professor, então, só deixando a dica aqui para os nossos não vamos dar muito spoiler aqui, não. Porque eu sei que essa é uma obra muito importante. Fundamental, muito importante, diria, né? exatamente, para a gente entender o processo educacional aqui no município de Breve, né? Porque a gente ouve muito falar, o Lauro Sodré era lá onde é o prédio da Justiça do Trabalho hoje. Aqui onde era no fórum funcionava o internato. Depois foi lá, já era externato, lá onde funciona o Estevão Gomes hoje. Então a gente ouve muitas coisas assim soltas, né? Como você falou, que eram contadas, né? Então eu acho que essas histórias estão aqui,
né? E essa é uma obra de suma importância, né? Essencial para se entender o processo educacional, o processo histórico, educacional do município de Breves, a tese de doutorado do professor doutor Enil Pureza, né? Esse nosso amigo aqui. Então a gente deixa como dica para vocês aqui. E mais uma vez reforçando, quem quiser se interessar, a gente não vai falar sobre o conteúdo do livro muito, se aprofundar aqui, porque a gente tem que ler. Tem que ler para a gente poder conhecer, para entender o nosso processo. Livro, é muito né? bom, entendeu? Está registrado. Tá fica como dica para vocês aqui, professor. Agora tem uma outra história que ainda não contou e eu estou curioso para saber, embora eu tenha acompanhado algumas coisas, né? Essa história de Enil e Sônia. Eu queria te ouvir como é que se deu essa história, essa trajetória de vocês, essa construção familiar que vocês têm hoje. Certo. Como é que se deu esse fato aí? Ou essa história toda aí? Como eu abordei, né? Eu conheço a Sônia no Miguel Bittar, década de 80, e a gente caminha até 84. Aí depois eu vou para Belém e volto. E quando eu volto, eu começo a transitar no meio da cultura, da dança. Mas até então você não tinha nenhum... Não. O que eu encontrava a Sônia, depois que eu voltei de Belém, é que nós íamos no Guanabara e de vez em quando dava certo que a gente dançava. E dançava uma parte, né? Que é a famosa música, né? Tinha que esperar a música lenta, né? Pra dançar. Tinha a primeira que agitado, né? Depois vinha... agora sim, se você já olhou aquela menina, ou então aquela menina já olhou aquele rapaz, na hora de ver se dá certo, né? Isso. Então a gente dançava, assim, algumas músicas, mas por dançar. Então, não tinha nenhum nada. Não. E chegou um tempo que eu gostava, né, da questão do teatro, Sim. da dança, tanto que eu fiz parte, né, imitei o Menu do Dominó. Vocês criaram um grupo aqui, o Menu. Nós tínhamos um grupo chamado Garoto Show Dance Arte. Fizeram muito sucesso. Que era o Gasdarte. Logo depois que eu voltei de Belém. Quem era? Era tu? Eu, o Ed Carlos. Teu irmão? O Pascoal. E o Cláudio Gemac. Cláudio Gemac. Nós éramos que imitávamos o Dominó. Dominó, né? E também imitávamos o Menudo. Né? E também imitávamos outros grupos, como era Roupa sucesso, Nova. Né? A molecada adorava. Eu vou adiantar aqui que nesse tempo, inclusive a gente está pensando em fazer um documentário desse tempo. Legal. Segundo informações que nós temos, é que nesse tempo para o cinema. Então o cinema para e nós ficamos sem assim, atividades ao sábado. E junta-se um grupo de pessoas, de jovens, e começa a dizer assim, vamos movimentar? Vamos. E a gente acabou chegando aonde funcionava o cinema e abrimos para imitar. Que era e o a gente Cinheda ali. Isso, Cinheda. E aqui na Avenida. E nós começamos a chamar. Todo sábado a gente fazia. Aí a população observou que era um entretenimento, que dava para se divertir, e a gente achou também que dava para se divertir. Tinha também um menino que imitava o Michael Jackson, que é o Michael, né? O Michael. Mas era paralela de vocês. Não, tudo junto. Fazia a apresentação junto. A gente fazia a apresentação. Aí vocês foram lá pro Cinheda. Fomos lá pro Cinheda, a gente imitava Michael Jackson. Então a gente era imitadores. E depois disso também eu fui para um grupo chamado Ajui. Grupo de jovens, né? Isso, Associação dos Jovens Unidos. Independente. Porque foi a época que o pessoal saiu da JAB. Isso. Era uma turma dissidente. Então, foi nesse grupo que eu me aproximei da Sônia. No grupo. No grupo. A Jui, né? Isso, né, Porque a Sônia participou da JAB lá. Também da JAB e depois da Jui. Eu já fui para a Jui. E foi lá que eu conheci a Sônia. E lá nós fomos nos aproximando, foi que eu... Aproximou demais. Foi. E que nós começamos a namorar. Isso. E aí, nesse namoro, nós tivemos o Bruno, né? Nasceu o Bruno. O primogênito. E depois disso, quando nasceu, nós fomos morar no lado do Pape. Lá do Pape. E da Castilho de França. Da Castilho de França. E depois de um ano, nós fomos morar na Curica. Casa alugada, isso. Casa alugada.
e depois, se não me engano, de 2 anos, nós fomos para nossa casa mesmo, que é até hoje. Então, eu conheci a Sônia nesse momento. Então, 91, né? Foi quando eu comecei a trabalhar. Sim. E conheci a Sônia antes um pouco, né? 91, comecei a trabalhar. O Bruno nasce em 91. Nós não morávamos na mesma casa. Mas aí não tinha acontecido o casamento oficial ainda? Não. O casamento ele vai acontecer depois. Sim. Mas nós já temos já de casado mais de 30 anos. Sim. Tá, aí tem o Bruno. Depois do Bruno. Aí vem a Nayara. Nayara. E depois a Valéria. A Valéria. Tá. A caçula já tem 26 anos. Pois é. A caçula trabalhou lá com aí já vieram os netos agora, né? Os filhos da Nayara. Sim. Né? E, professor, eu queria que você falasse um pouquinho da importância da professora Sônia nesse processo todo. Né? Porque a gente que está de fora, a gente sempre percebeu assim, uma parceria muito grande entre vocês. Né? Sempre um ajudando o outro, levantando, dando força. Bora, eu te ajudo daqui, tá precisando agora, daqui tu já me ajuda. Fala um pouquinho dessa importância, né, desse companheirismo que há entre vocês, nessa relação. A gente começa também um caminhar familiar, mas também um caminhar acadêmico, profissional. Né? Tanto que a gente vai estudar a graduação juntos, vai fazer uma especialização junto, né? E trabalhamos juntos no EDSET, trabalhamos juntos no MCP. Eu trabalhei também um período no Santo Agostinho, curto, mas também trabalhei, e na universidade. Então, a Sônia, em relação a, por exemplo, a esposa, é uma coisa assim muito importante, viu? A relação tem o diálogo, né? Nós temos também o nosso embate de ideias. Isso é muito importante, o embate de ideias. Tá? Por quê? Porque eu tenho um pensamento, ela tem, e a gente vai lapidando. Sim. E os dois têm achar o meio termo, né? Isso. Por quê? Porque eu cedo, ela cede e a gente vai encontrando caminhos. Isso é maturidade, né? Isso. E personalidade também, cada um mantendo... Tanto, por exemplo, na questão do relacionamento, né, entre eu e ela, como também na família. Sim. Então, a gente sempre primou pelo diálogo. Vamos conversar, vamos bater esse papo, vamos ver onde é que está isso aqui. E vamos ver qual é o melhor caminho para os dois, né? E essa educação, ela foi também construída junto com os nossos filhos. E sempre foi de aprendizado com ela. Porque, por exemplo, a formação acadêmica, ela me ajudou bastante. Tanto, por exemplo, da graduação, como na especialização, como no mestrado e no doutorado, a Sônia é uma de língua portuguesa. Então aí dá uma olhada aí no texto, dá uma verificada aí no texto. Inclusive, me parece, não sei se foi na especialização, vocês tiveram problema que não liberaram vocês para ir. Foi num mestrado já, não foi? Que nós fomos para Assunção, no Paraguai. Isso. E aí nós cursamos a primeira etapa. Nós vendemos um terreno que nós tínhamos para ir para lá. Aí quando foi para a gente voltar, disseram não. Aí nós perdemos o mestrado por conta desse não da pessoa que estava à frente da 13ª URA na época. Aí nós podemos... Não liberou. Não liberou. Então, é muito de aprendizado. Em termo profissional, ela sempre me ensinou muito. Né? Muito mesmo. Então, vai por esse caminho. Olha, cuidado por onde você está querendo caminhar. E eu aprendi isso e sempre peço, dizer assim, Sônia, analisa aqui, o que tu acha? Essa sempre foi muito ponderada, né? Muito equilibrada para decidir. Então, geralmente, ela mais me ajuda do que eu ajudo em termos profissionais. Embora ela, de vez em quando, peça, olha, o que tu acha também, como é que vai. Mas como ela tem essa característica de professora desde cedo, e parece-me que a profissão docente veio para a vida dela e deu muito certo, aí eu aproveito e fico dizendo assim, mais um pouquinho. Então, essa relação profissional é muito importante. Eu sempre estou pedindo contribuições, por exemplo, para minhas atitudes, e a gente vai contribuindo. Eu acho que essa construção, por exemplo, conjugal, ela caminha também muito por isso, né?
E é bom porque a gente gosta de dançar um pouco. Um pouco não gosta- muito. A gente gosta, por exemplo, de ir além do dançar, assistir alguma coisa. A gente gosta de carimbó, Sim, a gente gosta sim. da música tal, a gente gosta daqui. Então, algumas coisas divergem, mas outras coisas Convergem. convergem. Então, eu acho que isso completa um pouco a gente em relação a essas questões. É, Né? exatamente. Professor, não esqueça de mandar um beijo para os seus netos, onde vão reclamar na hora que eles estiverem assistindo lá, assistindo o programa. Já ia trocar o nome. Ei, Cecília, Bernardo, um beijo. Tá? Vovô ama vocês. E professor Enil, olhando para trás, assim, né? Depois de toda essa trajetória, aquele menino que nasceu lá no interior, lá de Garapé-Miri, né? Que percorreu todo esse caminho, que ajudava o pai a tratar o peixe, que ajudava o pai a vender o peixe, né? Para sustentar a família. Ao profissional que passou por várias etapas, né? Hoje se tornou doutor da Universidade Federal do Pará, né? Isso é motivo de orgulho, é motivo de gratidão? Qual o sentimento que você tem observando essa sua trajetória toda? Eu acho assim que é gratidão e também agradecer, né, a Deus, a Nossa Senhora, porque eu acho que isso é muito importante. Isso é um alimento, viu? A questão de estar falar de Deus, falar de Nossa Senhora, ir à igreja, isso é um alimento, né? Isso é muito importante. E essa trajetória, o sistema capitalista ele nos dá, né? Que é a questão da mobilidade social. Né? Você pode nascer numa família que é desprovida, vamos dizer assim, economicamente, de recursos financeiros, mas não de amor, não de afeto. E você chega a determinado momento, você consegue avançar e hoje conseguir aquilo que muitas vezes você não pensava em chegar lá. Porque eu não pensava em chegar a ser doutor. Mas quando eu tive a compreensão de que era possível chegar lá, aí vai com esforço. Então, é assim de uma pessoa que está realizada. Uma pessoa com gratidão, né? E uma pessoa que agradece também todas aquelas pessoas que o ajudaram a chegar ali. Né? Por exemplo, o meu pai, minha mãe, né? Não estão mais aqui e tal. As minhas irmãs, aquelas que me ajudaram, por exemplo, minha irmã em Belém, que veio aqui estudar, então vamos tentar. Então não deu muito certo lá, mas isso foi aprendizado. Então, e também a questão de poder contribuir com a sociedade a partir do momento que você consegue chegar a determinado momento. Você tentar fazer das tuas atitudes a melhor possível. Eu estou no serviço público e fazer com que esse serviço público seja o melhor possível. Né? Quando falava ontem para os meus alunos, eu estou com 32 anos no serviço público, mas eu tenho que chegar como se fosse o primeiro dia, né? Isso. Então, eu acho que é muito por aí. E hoje tu te considera um brevense? Sim. Brevense. As pessoas dizem assim, você nasceu onde? Nasci em Abaetetuba por conta da minha certidão. Ainda não te deram o título de cidadão brevense? Não. Tem que providenciar isso. Olha, senhores vereadores. Não, olha, porque, eu até entendo de não ter lhe dado o título, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabe, porque eu imaginava que você era brevense, professor, sem sombra de dúvida nenhuma. E aí, por isso que é bom a gente bater esses papos, que a gente começa a entender, né? Porque tem muitas pessoas que vieram para o nosso município e ajudaram muito para que esse município crescesse, né? Na educação, na economia, enfim. Né? E você é uma dessas pessoas que veio, né, contribuir, né, no primeiro momento com o seu esforço, com o seu trabalho, depois com o seu trabalho intelectual, educacional. Né? Então cultural, exatamente. Né? Falando em cultural,
aproveitar a sua presença aqui para a gente prestar uma homenagem à professora Nazaré Oliveira. Né? Eu sei que você fez parte do grupo Nhengaíbas também, né? Foi. E a professora Nazaré faleceu essa semana, né? Nós estamos gravando hoje, né, uma sexta-feira. A professora Nazaré faleceu na segunda, não foi? Segunda-feira? Acho que Segunda ou terça-feira, né? E aí a gente, para quem conviveu com a professora Nazaré, né, para quem sabe da sua trajetória, sabe o quanto ela é importante para a cultura brevense, né? O quanto que ela batalhou, o quanto que ela lutou para que a nossa cultura, né, se sobressaísse, né, através de fundação de grupos, de dança, de teatro, enfim, como o próprio Nhengaíba, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a professora Nazaré. Bom, eu começo a fazer parte, ou então a professora Nazaré começa a fazer parte da minha vida quando nós fomos pelo Gás d'Arte dançar o Dominó e o Menudo em São Sebastião da Boa Vista. O grupo foi, né, e também foi as Morenas da Angola, que era um grupo só de meninas, que a professora Nazaré também tinha. No retorno, a professora Nazaré disse assim: Nil, tu não queres fazer parte do grupo, grupo folclórico? Tá, Aí, porque nós temos esse grupo, mas a gente quer tornar um grupo misto, de homens e mulheres. Aí eu disse, tudo bem, a gente pode sim. Aí começamos a ensaiar no Miguel Bittar. Aí é nesse momento que eu conheço a professora Nazaré Oliveira, né? E eu sou o dançarino, vamos dizer assim, fundador do grupo Nhengaíbas. E depois vai se tornar grupo Nhengaíbas, e depois grupo folclórico Nhengaíbas, e depois grupo parafolclórico Nhengaíbas. Por quê? Porque começa a colocar matrizes, né, costumes, culturas de outros lugares, né, outras manifestações culturais no grupo. E o meu filho, o Bruno, a gente falava, dizia assim, olha, é a sua avó, a professora Nazaré Oliveira é a sua avó. Aí ele chamava vó, aí a professora Nazaré chamava para o Bruno Neto. Então, toda vez que a gente encontrava com ela, depois que ela foi embora, não vinha muito aqui, mas olha, Bruno, sua avó Nazaré. Aí ele tomava a benção dela. Então, essa relação foi muito forte. Eu dancei por muitos anos, né? Mas sempre tive os ensinamentos, tanto que a gente chamava de mãe, e para Augusto Barros, que também já se foi, e chamava de pai. Porque eles tratavam muito bem a gente. E por exemplo, nós tínhamos a educação da família, mas nós tínhamos a educação de uma outra família que a gente fazia parte, que era a professora Nazaré Oliveira e o Augusto Barros. Então, eles sempre diziam o seguinte, olha, cuidado, por onde vocês andam, né? Vocês têm que ser dessa forma. Então, eles nos ensinavam muito. Então, aquela educação que, porventura, por conta de falta de informação, que o meu pai e minha mãe não davam, a gente recebeu de pessoas que tiveram oportunidade de estar na escola, professora, dentro de um convívio. Tanto que a gente ia para o ensaio e sempre ali muito, sabe, bitolado mesmo, muito ali naquela responsabilidade, né? Tanto que nós fomos para vários municípios, né, dançar em vários lugares, mas sempre ali naquelas orientações. Olha, não vão para ali, não vão para ali, façam isso. Então, os ensinamentos que a professora Nazaré nos deixou, como também o Augusto Barros, foi muito grande. E a gente eu também só tenho gratidão. E tanto que da nossa família, 3 dançarinos, que era eu, o Ed e o Tony, no grupo Nhengaíbas. Exatamente. Então, é uma singela homenagem muito grande, do qual a dor, né, claro, a gente sente muito, e ao mesmo tempo que ela foi muito importante dentro do município. Exatamente, é uma pessoa que vai fazer muita falta, mas que deixou um legado que vai ficar para todas as futuras gerações, porque assim como o professor Enil, o Charles, que faz parte do grupo Nhengaíbas, hoje a Tati, que já está em outro grupo cultural, né? E são frutos da semente que a professora Nazaré plantou, né? Então são pessoas que transmitem isso para outras pessoas. Então, quer dizer, aquele trabalho dela realmente deu frutos e a gente sente muito a perda, mas fica aqui a nossa singela homenagem e dizer que o seu legado, professora, vai continuar por futuras gerações, porque você deixou frutos
que vão transmitir isso para as outras pessoas. E eu acho, inclusive, assim, que começa a se falar em cultura propriamente dita aqui em Breves a partir dela. Então, eu acho que é um divisor de águas nesse sentido, entendeu? Que a cultura nasce nas mãos da professora Nazaré. A cultura no sentido assim, de preservação do que é produzido, que não tinha registro absolutamente de nada até então nesse aspecto cultural. É ela que vem com essa visão, né, e introduz aqui esse vocabulário de cultura e, enfim, sedimenta um processo, né, que depois vai se estender para o que a gente conhece hoje aqui no mundo. O que a gente encontrou, por exemplo, de registros culturais eram os folguedos juninos. Né, que a questão dos bois. Isso, exato. Né? Então, já se tinha isso desde a década de 40, isso. Que tanto em Corcovado como também em Breves. Então, mas em termos dessa diversidade da diversidade, cultura, né? aí a professora Nazaré, ela é... Tanto que vai surgir o Festival do Folclore, né? E que é idealizado, pensado por ela e que avançou durante muitos anos. Exatamente. Inclusive, até desfilei num desses várias vezes de sol, viu? Bom, professor, infelizmente a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio do podcast Breves Histórias. A gente queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, lhe parabenizar por sua belíssima trajetória de vida, viu? Por sua história, por todo o sacrifício, por todas as batalhas, mas que valeram a pena, né? Hoje a gente está muito feliz de poder recebê-lo aqui e poder gravar esse depoimento que vai ficar para as futuras gerações, né, professor? Exatamente. Eu, particularmente, muito feliz também, porque eu faço parte do círculo de amizade já desse rapaz há muito tempo, né? Não só dele, também um abraço para a minha querida amiga professora Sônia, né? Também faz parte da minha vida desde muito tempo, desde sempre, eu diria, porque a gente se conheceu lá pela JAB e de lá para cá, né, essa amizade continua. Então, foi um prazer muito grande estar aqui contigo, Nil, hoje aqui nesse bate-papo muito interessante, né? Aprendemos muito com essa tua trajetória, é uma inspiração para todos nós, sem dúvida nenhuma. E, enfim, estamos por aqui, né? Qualquer novidade você nos comunica, que a gente está sempre aqui à sua disposição. Tá bom, eu agradeço, muito obrigado de você estar me recebendo aqui, me convidando. Outras produções já saíram em termos de artigo. Se vocês observarem aqui, não tem a Escola Emerentina, ela surge em 70. Já saíram 2 artigos da escola. Sim. E está saindo um outro artigo que já é do magistério. Né, do magistério, a partir da contribuição também, né, do professor Valdir, né, um artigo, conversa que a gente teve lá, vai sair um artigo, que é também as produções. Então, a gente vai estar avançando na questão da pesquisa para encontrar, para contar, registrar cada vez mais a história da educação, agora na década de 80. Tá, aí já vem o outro volume, então. Tá pensando nisso? Ou não? Pode ser. Então tá. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, professor. Um abraço, beijo, Sônia. Bom, pessoal, hoje nós recebemos aqui o nosso querido amigo, professor Dr. Enil Pureza, que veio falar sobre o lançamento, né? Falar, claro, a respeito da sua trajetória, mas também do seu livro, né? Sua tese de doutorado, Cidade e Educação, Memórias e Experiências do Ensino Primário e Ginasial em Breves, Marajó das Florestas, de 43 a 85. Um documento importantíssimo para quem quiser conhecer a história da educação no município de Breves. Tá ok, pessoal? Obrigado por assistirem. Inscrevam-se e compartilhem para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal!